Por favor, abra sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo 28. O pessoal da mesa aí é o último, eu vou inverter agora, é o último texto, tá? Mateus, capítulo 28, hoje, domingo de Páscoa. É o domingo da ressurreição de Jesus. Essa é a diferença. Todas as religiões do mundo têm seus fundadores, mas todos eles têm seus túmulos. E seus túmulos estão lá dizendo: aqui jaz os restos mortais de Maomé. Se você for na Arábia Saudita, lá em Meca, existe um grande mausoléu. Protegido, ali supostamente estão os restos mortais de Maomé. Se você for o fundador do budismo, está lá no mausoléu dele dizendo: aqui jaz os restos mortais de Buda. A diferença é que se você for a Jerusalém e for lá no túmulo que supostamente foi ali que Jesus foi sepultado, está escrito, uma tabuinha, está até em inglês: ele não está aqui, ele ressuscitou. Não procure entre os mortos aquele que está vivo, porque esse é Jesus. Vamos ler então Mateus 28, capítulo 28, versículo 1, diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Como havia dito, como tinha dito, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Versículo 10. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia, e lá me verão. Versículo 16 diz: seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor aplica essa palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Alguns dizem que foi necessário que as mulheres fossem as primeiras a saber da história de que Jesus havia ressuscitado, porque é mais fácil para as mulheres darem notícia. Elas não gostam quase de falar, e aí era mais fácil todo mundo ficar sabendo, né? Estamos na Páscoa, mas essa história ainda não terminou. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. A Páscoa, a história ainda não terminou. Porque foi precisamente para o que aconteceu na Páscoa que Jesus veio. Jesus fez muitas coisas, ele fez muitos milagres, ele fez paralíticos andarem, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, curou pessoas doentes, cegos de nascença,
Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio morrer na cruz para tomar o meu e o seu lugar. Mas para você compreender por que Jesus morreu numa Páscoa, é preciso voltar no tempo. Qual é a origem da Páscoa? Há 4.000 anos atrás, escute, olhe para mim agora. 4.000 anos atrás, aproximadamente, Jacó e sua família desceram para o Egito, porque lá José, o seu filho, agora era o governador do Egito, e havia uma fome muito grande sobre a terra, mas no Egito havia abundância. E ali eles cresceram. 400 anos depois, eles são uma multidão, cresceram e se multiplicaram. Eles agora são quase 3 milhões de pessoas vivendo no Egito. Mas um outro rei se levanta que não conhecia a história, ou se conhecia, não tinha nenhuma, maior apreço por isso, não conhecia a história de José, apenas viu uma grande multidão e começou a escravizar esse povo, impondo sobre eles um pesado jugo. Deus então levanta Moisés, um hebreu que havia sido criado no palácio do rei, do faraó, mas agora Deus o levou para o deserto, ficou lá 40 anos, e Deus então agora chama Moisés e diz: Moisés, vai ao Egito, liberta meu povo. Você conhece a história. Deus endurece o coração de Faraó, porque Deus queria mostrar o seu grande poder. 10 pragas acontecem sobre a terra, e a última delas, a morte dos primogênitos. Antes, porém, dessa última praga, Deus instituiu a Páscoa. Foi ali que a Páscoa começou. O que era essa Páscoa? As 9 pragas anteriores, todas elas foram... O povo de Israel obteve de Deus uma liberação, uma proteção automática. Toda a terra do Egito sofreu os efeitos daquelas pragas, mas a terra de Israel, a terra de Gósen, não houve nenhum problema, porque Deus havia prometido que eles estariam protegidos. Nessa última praga, não. A proteção não seria automática. Eles teriam então que sacrificar um cordeiro no crepúsculo da tarde, e tomar daquele sangue e aspergir nos umbrais das portas, porque naquela noite haveria de passar o anjo da destruição, e na casa em que não houvesse uma mancha, não houvesse sangue pintado na verga das portas, ali haveria destruição. E assim acontece. Todos os primogênitos do Egito foram mortos naquela noite, exceto os primogênitos do povo de Israel. Se você ler a história lá em Êxodo, capítulo 12, o Senhor diz: o sangue será por sinal. Quando o anjo passar e ver o sangue, o anjo vai passar por cima, porque sua casa está protegida. Assim como Deus cuidou, protegeu o seu povo, assim Ele nos protege hoje. Diga amém. Êxodo 12, 29 diz que à meia-noite o Senhor feriu a todos os primogênitos do Egito, desde o primogênito do faraó até o primogênito dos animais, todos eles foram afetados. E disse mais ainda, versículo 14 do capítulo 12 de Êxodo, o Senhor diz: este dia vos será por memorial. Irmãos, a Páscoa não começou ontem. A Páscoa começou há quase 3.500 anos atrás. E ela tem um endereço certo. Ele diz: celebrareis por festa ao Senhor, nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Versículo 24 do mesmo capítulo 12 diz: portanto guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. Quando vossos filhos vos perguntarem: que cerimônia é essa? Respondereis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito,
quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Diga amém. Isso é para você. Isso é para a sua casa. Isso é para seus filhos. Isso é para seus negócios, para seus bens, para sua família. O sangue continua sendo um sinal. Você não pode ver, eu não posso ver, os olhos humanos não podem ver, mas os olhos espirituais podem ver o sangue do Cordeiro na testa daqueles que têm uma aliança com Jesus de Nazaré. O diabo sabe, ele tem que respeitar, ele não pode. Ele tem que passar por cima, porque há um sinal. E a verdadeira, então, história da Páscoa é essa, irmãos, é a história da redenção. É a história da transição de uma escravidão, que o povo estava escravo lá no Egito, para a liberdade. É um povo que estava sem esperança, e eles agora têm esperança. É um povo que foi tirado das trevas para a luz. Em resumo, a Páscoa é a história do cuidado de Deus pelo seu povo, o povo de Israel, e também agora pela sua igreja. Deus continua cuidando de mim e de você, porque a história da Páscoa naquela época foi uma história de milagres, e a minha vida e a sua vida hoje também é uma história de milagres. Quem recebe, diga amém. Agora, Satanás, que é o inimigo, o arqui-inimigo de Deus, não ficou satisfeito com isso. E ao longo dos anos, você perceba que já faz 3.500 anos que a Páscoa foi instituída. Durante esse tempo, ele foi introduzindo adicionamentos, distrações, mentiras, enganos, porque ele sempre vai preferir que você se lembre, quando falar em Páscoa, que você se lembre do coelhinho da Páscoa, ao invés do cordeiro da Páscoa. Porque o coelhinho da Páscoa não serve para nada, mas o cordeiro da Páscoa é aquele que tira o pecado do mundo. Vai ser mais fácil você se lembrar do ovo de chocolate do que do sangue de Jesus. O ovo de chocolate não serve, só serve para a gente comer, que é bom, né? É gostoso, não é ruim não, é bom. Mas aquilo só serve para isso, come, vai embora. Mas o sangue de Jesus perdoa pecados e leva para o céu. Por isso Satanás vai querer que isso fique escondido. E ele está muito interessado em capturar a mente dos seus filhos. Você pai, você mãe, que nem sabe o que a escola está fazendo com seus filhos, eles estão provavelmente ensinando que Páscoa é coelhinho da Páscoa. E a mente nova, fresquinha deles, precisa receber a verdade. E a verdade é que você não pode trocar o coelho da Páscoa pelo cordeiro da Páscoa. Você não pode trocar o ovo do chocolate pelo sangue do cordeiro e achar que isso não tem uma influência definitiva na vida das pessoas, na vida dos seus filhos. Cristo é o nosso cordeiro pascual. Diga comigo, Cristo é o nosso cordeiro pascual. Uma das últimas coisas que Jesus fez aqui na terra, antes de morrer, foi se reunir com seus discípulos naquele cenáculo e comer a última ceia naquela Páscoa. Era uma quinta-feira e ele se reuniu ali sabendo que seria sua última refeição com seus discípulos. Em Lucas 22:15 ele diz: eu tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Você lê o versículo 16, logo em seguida ele diz: porque eu não comerei mais, eu não beberei mais do fruto da vide, até o dia em que eu beber de novo com vocês no reino do meu Pai. Irmãos, que celebração! Essa celebração não aconteceu ainda, mas vai acontecer em breve. Que celebração fantástica. Não vai ser Jesus com 12 discípulos apenas. Vai ser Jesus e eu e você e mais bilhões e bilhões
e bilhões de gente, de toda tribo, de todo povo, de toda nação, preto, branco, rico, pobre, porque lá não vai ter mais essas coisas, todos estaremos diante do Senhor, será uma celebração, bodas do Cordeiro, festa, meu irmão, muita festa, e essa festa vai durar pelos séculos dos séculos. Quem vai dar glória a Deus por isso aí, recebe em nome de Jesus. Jesus fez muitas coisas, como eu falei, muitos milagres. João chega a dizer, olha, se fosse escrever em livros, era o mundo todo para caber tanta coisa que Jesus fez, todos os feitos, os milagres, sinais, prodígios. Mas não foi para isso que Jesus veio, foi precisamente para isso que ele veio, dar a sua vida em resgate de muitos. João 12, 27, ele diz, precisamente para essa hora é que eu vim, para essa era a sua paixão. Jesus sofreu muitas tentações, irmãos, que poderia ter destruído completamente o propósito de Deus na vida dele. Mas ele foi fiel, ele não foi como Adão. Adão sucumbiu, falhou diante de Satanás. Satanás enganou ele. No deserto, Jesus foi tentado. E o diabo chegou para ele e falou assim, se tu és filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Jesus disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele não pecou. Outra vez estava Jesus em Cesareia de Filipe, lá no norte de Israel. Depois que Pedro tem uma revelação fantástica, quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Logo em seguida, Jesus começa a falar para os discípulos que era necessário que ele subisse a Jerusalém. Ele deveria sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitado ao terceiro dia. Mas Pedro, sentindo compaixão de Jesus, falou assim, Senhor, tem compaixão de ti mesmo, isso nunca vai acontecer com você. Não, que isso, bichinho, dói muito isso. Isso é muito doído. Jesus faz o que para ele? Diz, atrás de mim, Satanás, você não sabe do que está falando. É claro, irmãos, que ser humilhado, escarnecido, ser rejeitado, cuspido, torturado, maltratado, morto depois, como haveria de acontecer. É claro que isso não é bonito de falar, isso não é agradável de se falar. A cruz é feia, a cruz é horrorosa, a cruz é doída demais, a cruz é antinatural, a cruz revela uma coisa horrorosa, revela a natureza caída do homem. Mas ali, diante daquela cruz, Jesus não hesitou em subir a ela. Ele não hesitou quando estava no Getsemane, um lugar onde, horas antes dele ser preso, Jesus leva ali somente 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, pede para eles orarem, e ele se afasta um pouco, vai orar. Ele ora, clama, a Bíblia diz que ele se angustia de tal maneira que pede para Deus passar dele aquele cálice, o cálice da dor, do sofrimento, uma morte terrível, uma das piores tipos de morte que existia, os piores tipos de execução, que era feita para produzir o máximo de dor e sofrimento. Mas ali ele faz aquela oração dizendo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele não hesitou no Getsemane. Quando nós lemos sobre a condenação de Jesus, quando Pilatos, e a gente vê isso nas encenações aí, dos espetáculos de Páscoa, quando Pilatos condena Jesus, enquanto soltava um assassino chamado Barrabás, o nosso coração, como a gente assiste um filme, a gente fica torcendo por alguém. É como se a gente torcesse naquele momento, será que não tem jeito de Pilatos soltar Jesus e crucificar esse Barrabás no lugar dele? Por quê? Porque Jesus era um inocente, Barrabás era um homicida, um agitador,
um terrorista, um delinquente. Mas é Barrabás que é solto. Ficamos indignados, né? Se a gente pudesse entrar na história e mudar esse script aí, né? Dizer, olha, conseguimos mudar, livramos Jesus da pena, livramos Jesus dessa dor. Mas sabe por que Jesus não foi liberto da dor e nem da cruz? Porque foi precisamente para isso que ele veio. Para tomar o lugar não só de Barrabás, para tomar o seu lugar, o meu lugar. Porque na verdade nenhum de nós é melhor do que Barrabás. Somos todos pecadores. E Jesus era o único inocente ali. Havia uma expectativa em Jesus. Os discípulos de Emaús, quando você lê lá em Lucas, no domingo pela manhã, eles estavam pensando sobre isso e eles falam para o próprio Jesus: nós esperávamos que ele seria aquele que redimisse a Israel, ou seja, libertasse Israel do jugo do Império Romano. Mas sabe, amados, quero dizer para você hoje, todas as vezes que você estiver num deserto sendo tentado, ou num Getsemane tendo que tomar uma decisão difícil, todas as vezes que você tiver que tomar uma cruz, nós temos que tomar cruzes todos os dias. Pedir perdão a alguém é ir para uma cruz. Perdoar alguém que não merece é ir para a cruz. Abrir mão de um direito seu, renunciar é ir para a cruz. Mas todas as vezes que você estiver nesses lugares, não se esqueça que não há tentação no deserto que não termine num domingo de ressurreição. Não há Getsemane difícil demais que não termine num domingo de ressurreição. Não há cruz e sofrimento que não termine num dia de domingo de ressurreição. Esse texto que nós lemos de Mateus, capítulo 28, era o domingo de manhã. Jesus foi crucificado numa sexta-feira, foi sepultado. O sábado foi aquele sábado terrível. O sábado de dor, sofrimento dos que ficaram vivos. Os discípulos não sabiam o que fazer, estavam atordoados. Ninguém sabia o que ia fazer. Alguns dos discípulos foram pescar. O que nós vamos fazer? Não sei, vamos pescar, o que a gente fazia antes. Aquelas baratas tontas assim, sem saber o que fazer. Mas no domingo pela manhã, logo cedo, alguém disse que nós estamos vivendo esse tempo profético do domingo pela manhã. As mulheres foram ao sepulcro e ali constataram que a pedra havia sido removida. Olharam para dentro do sepulcro. Estavam apenas os lençóis, mas Jesus não estava mais lá. Era o domingo da ressurreição. Mas, irmãos, essa história não pode parar no domingo da ressurreição. A história não para aí. A história não termina no domingo da ressurreição. A história da redenção do homem, que está no precioso sangue de Jesus, precisa continuar sendo contada a toda a humanidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, o apóstolo diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, diga precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus, o sangue de Cristo Jesus. Essa é a mensagem que nós precisamos continuar pregando. A história não terminou ainda. A nossa história começou lá num jardim, e a Bíblia diz que ela também vai terminar num jardim
numa cidade totalmente restaurada, onde o segundo Adão, que é Jesus, que não caiu, que não perdeu, que não cedeu à tentação, mas que venceu. A Bíblia diz que seu nome é vencedor. Ele vai governar esse mundo, esse reino. E eu estava vendo esses dias aí, acho que ontem ou hoje, não lembro, muitas dessas postagens, né, que falam sobre a ressurreição, sobre a Páscoa. E uma delas foi interessante, dizia assim: ele disse que viria e veio. A Bíblia diz que Jesus viria como Messias e veio. 2000 anos atrás ele veio, encarnou, se tornou homem e viveu entre nós, cumpriu o seu propósito e voltou para o Pai. Ele disse que antes de morrer, ele disse: eu vou morrer, eu vou ser maltratado, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. E ressuscitou. E antes dele ir ao céu, disse: eu vou voltar. É melhor a gente esperar, porque ele vai voltar. É melhor você estar preparado para isso. Tem um vídeo que está rodando por aí, falando sobre a volta de Jesus nos tempos atuais, né? Imagina, só fico pensando naqueles aviões cujos 2 pilotos são crentes. Imagine se não tiver um comissário de bordo que saiba pilotar um avião, já era. Se tiver pelo menos um, né? O outro assume. É por isso que tem 2 pilotos lá nos aviões, né? Porque se um der um piripaque, o outro está lá. Imagine pessoas desaparecendo. Eu não quero ver essa cena, irmãos, eu não quero. Você quer ver essa cena? Eu não quero. As pessoas desaparecendo dentro da roupa. Ué, o que aconteceu? Ei, que visão horrorosa, né? Sempre aquela coisa: quando Jesus voltar, quantos vão ficar felizes? Aí todo mundo levanta a mão. Não, eu não quero ficar feliz, eu vou feliz com Jesus. Você quer ficar feliz? Não? Também agora você já sabe, né? Quero terminar, irmãos, dizendo isso. A história da Páscoa é a história do poder do sangue do Cordeiro, que está vivo hoje e que precisa continuar sendo contada. Por isso que vamos fazer esse espetáculo da Páscoa dia 18. Nós queremos continuar contando essa história. A história da redenção do homem caído. É a história do amor de Deus. Como diz a música, o amor não parou, ele insistiu, ele continua insistindo, porque ele continua tomando lugar de muitos Barrabás, sei lá, muitos Barrabás hoje. Ele continua tomando lugar de muita gente que não merece, mas gente que se entrega totalmente a ele. Hoje é o dia de você contar essa história da redenção. Hoje é o dia de você se sentir esse filho de Deus, essa filha de Deus que já foi redimido. E se tem alguém aqui hoje que ainda não se sente assim, hoje é o dia de você se sentir assim. Hoje é o dia de você receber pela fé essa aliança, o poder da cruz, o poder da ressurreição de Jesus.